Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe da Play One Cine TV e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a qual a gente vai trazer aí uma modelagem mais simples para você que está com dificuldade de começar no Blender. Então a dica de hoje é comece pelo simples, né? A gente não precisa pegar um personagem muito complexo para iniciar na sua modelagem 3D, né? Então o Baymax a gente tem um visual mais arredondado, né? Mais dinâmico e facilita bastante da nossa modelagem. Então a gente vai começar com ele. E se já curtiu a ideia, já se inscreve no nosso canal, sigam a gente nas nossas redes sociais, caso vocês estejam vendo pelo Face ou pelo Insta. Então é isso pessoal, e bora modelar. Bem pessoal, então vamos modelar aqui. E qual é o intuito desse episódio aqui, né? É falar e mostrar, comece pelo simples, galera. Porque a gente começar com um passo a passo, em personagens um pouco menos complexos, com menos detalhes, principalmente os de desenhos animados, a gente tem uma facilidade maior no nosso desenvolvimento, né? Quanto mais a gente modela, mais craque a gente vai ficando, e é importante no começo a gente ter aí uma modelagem um pouco mais simples, né? Por isso que eu escolhi o Baymax, né, do Big Hero 6. Então vamos lá. Eu peguei aqui o Blender, eu vou deletar esse cubo, dar um delete, e eu vou dar apertar no teclado o número 5 e 1 aqui, e eu posso vir aqui. Eu tenho uma imagem do modo cheat do Baymax, a qual eu arrasto aqui, e daí beleza. Eu vou vir aqui Modeling, eu vou clicar aqui. Aqui em cima eu tenho a opção de aparecer o Move, né? Então quando eu clicar aqui eu posso movimentar esse modo cheat que eu tenho aqui. Eu vou adicionar agora mais um, né? Eu vou repartir antes aqui a minha tela e fazer a minha clássica, o método aqui de modelar nos dois ângulos, né? Eu vou ter esse ângulo aqui e vou ter esse ângulo qual vai ser no eixo X, né? E esse aqui no Y. Então eu vou vir aqui no 5, 1, no 5, 3, aliás, e vou vir aqui e vou jogar mais uma vez a minha imagem. E na verdade, mais fácil aí, eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V e posso dar um RZ, acho que 90, daí beleza, ele deixa certinho a minha imagem. Então se eu der um 5:1 aqui, a gente vai ter dois ângulos aí pra gente modelar. Então eu vou criar aí meu primeiro objeto para a gente modelar o nosso Baymax. Eu vou dar um Shift A e vou começar com um cubo. O cubo é um pouco mais simples de começar a fazer a modelagem. E então eu vou posicionar ele aqui mais ou menos onde está o meu personagem aqui, nesse canto. E eu precisava fazer ele no modo de frente, né? Então eu vou só dar um giro nele aqui, um SX menos 1. Por que eu fiz isso? Pra gente conseguir modelar ele aqui. Olha só que interessante. Eu vou deixar ele nessa posição, vou dar um S. E daí beleza, eu vou deixar ele aqui. E vou dar aqui nesse ângulo 5:3, eu vou posicionar e fazer a mesma coisa. Antes de tudo pessoal, eu vou dar um tab aqui, entrar no modo de edição. E o Z eu vou pressionar, eu vou entrar nesse modo Wireframe. Daí beleza, eu vou dar um Ctrl R aqui e dividir no meio o meu cubo. E assim eu vou selecionar aqui, voltando para o modo, né, eu vou ativar esse modo aqui de seleção, a qual eu vou selecionar todas as faces de um lado e vou dar um Delete Faces. E aqui eu vou vir e vou dar um ADD Modifier e aplicar aqui
o meu mirror. Percebe que o meu mirror, se eu voltar aqui no modo Solid, ele não aplicou no meu modo, aliás, ele aplicou no outro ângulo. Eu queria que completasse essa metade, então eu posso vir aqui e clicar no Y, que ele vai aí fazer o meu espelho, né, pra gente modelar. Daí fechou. Eu vou fazer algo diferente agora. Como a gente vai modelar essa parte aqui do Baymax, e essa parte aqui não tá editável. Então o que eu posso fazer? Eu vou selecionar todo ele aqui e vou jogar ele pro outro lado. E vou dar um R e vou dar um S, Y, -1. Daí fechou. E agora eu vou ativar o clipping para ele grudar no meu espelho. Tanto é que se eu separar aqui, ele não separa mais. Daí beleza. Agora eu vou ajustar o Baymax. Ele é um pouco mais simples, né, de fazer. Então, porque ele não tem tanto detalhe, né, diferente da armadura do final do filme. Então fica mais fácil aí para vocês entenderem o processo de modelagem. Eu vou selecionar essa parte aqui de cima e vou ajustar ele primeiramente nesse ângulo aqui. Então vou vir aqui, vou puxando ele no eixo Y, vou arrastando ele aqui até formar aí essa parte da barriga, né, do meu personagem. Se vocês perceberem, aqui ele tá certinho. Deixa eu voltar aqui. Eu vou aplicar aqui no meu modo de faces. Vou selecionar essa face aqui embaixo, certo? E eu vou jogar um pouquinho aqui pro lado. Vou dar mais um EX para ele crescer embaixo. E com o E a gente vai fazendo aí a nossa modelagem, né? A gente vai adicionando aí certinho. Vocês percebem que do outro lado aqui ele tá faltando, né? Isso aconteceu porque ele não tá exatamente centralizado, mas eu posso vir aqui com o Tab, entrar no meu modo sólido, né? E eu posso vir aqui e centralizar mais ou menos onde tá o meio. Daí beleza. Eu vou vir aqui agora e dar um S para ele aumentar toda a modelagem que eu fiz. Se vocês perceberem aqui, ele deu um E totalmente errado, né, nessa parte de baixo. Eu posso vir aqui selecionar, dar um delete, e para voltar e fazer uma face, eu posso selecionar essa parte aqui e dar um F. Beleza. Eu volto de novo aqui. Ele deixou essa parte aqui de baixo. Eu posso dar um delete versus. Daí beleza. Eu faço novamente aqui essa parte aqui de baixo do Baymax. Eu vou dar um S, Y, até chegar no finalzinho aqui do meu personagem. Daí show de bola. Eu vou só ajustando alguns pontos aqui. E vou completar agora a parte aqui da cabeça, né? Do peito do Baymax até chegar na cabeça. Então vou no mesmo processo aqui, vou esticando com o E, vou dar um EZ e até chegar aqui no topo. Eu posso vir aqui e dar um SY e vou dar mais um recorte aqui. Para fazer esse recorte, pessoal, é Ctrl R, beleza? Eu dou um Ctrl R aqui e dou um recorte no Blender. Fechou. Daí agora
a gente ajusta ele nessa parte do eixo Y, né? A qual a gente percebe que ele não está no formato do nosso personagem. Então o que a gente precisa fazer? A gente também vai selecionar aí essa parte de baixo e vai dar um SX, né? Em vez de SY. E a gente vai selecionar toda essa parte aqui de arestas, né? E a gente vai selecionando e vai fazendo o mesmo processo aí e vai ajustando, né, essa parte aqui. Eu vou jogando um pouquinho para frente. Aqui, se a gente jogar um pouco para frente, ele vai dando uma separada. Vamos entender o porquê que ele dá esse bug louco. Aqui, vamos tentar entender. Parece que tem... Ah, tá. Saquei. Aqui no Mirror, pessoal, quando a gente criou no Y, ele também criou no X, né? Então, caso eu selecionar toda essa parte aqui, ele ainda tem um espelho aqui também. Então eu vou tirar esse X e ele automaticamente some. Daí beleza. Vou voltar aqui com o meu modo Wireframe. Facilita bastante, né? Aqui quando a gente for modelar qualquer personagem, o Wireframe permite a gente acompanhar o modo sheet que a gente selecionou, né? No caso seria essa imagem aí de fundo. Eu dei uma adaptada, né? Tem vários modelos 3D na internet e é um modelo bem de boa de fazer, né? E a gente vai acompanhando então esse modo sheet aí, a qual vai ficar bem bacana. E aqui eu vou jogar um pouquinho pra cima, vou dar um SX. Vocês percebem que aqui, olha só que legal, vou dar um Ctrl R. E aqui eu vou dar mais um Ctrl R aqui, bem perto da divisão do peito dele, certo? E aqui eu vou ajustar mais uma vez. Eu vou vir aqui fazer a parte das costas dele, né? Eu vou dar mais um SX. E eu vou vir aqui. Vou pegar essa última parte aqui. E vou também diminuir. Aqui é importante selecionar, ele não faz automático, né? Então eu vou pegar essa parte e vou dar um RY, a qual ele dá essa voltinha aí. Beleza? Daí a gente tem mais ou menos aí tipo um rascunho 3D de como vai ser o corpo do Baymax. Se a gente vir aqui em Object, Smooth, ele dá uma suavizada no nosso 3D para não ficar tão quadriculado. E para a gente aumentar isso, eu venho aqui na mesma ferramenta que eu adicionei o Mirror, eu vou adicionar aqui a parte de Subdivision. Olha só que interessante. O nosso personagem ele já começa aí a ficar redondo, né? Tomar uma forma. Se eu dar um Tab, vocês percebem que ele fica nessa visão, né? Um pouco mais quadriculada. Então eu vou dar um Ctrl R aqui. E vou dar um Ctrl R aqui. Daí beleza. Ele ainda tá muito quadriculado nessas partes aqui, né? Então eu vou suavizar ele. Então eu vou selecionar essas partes aqui, essas arestas. E antes disso, eu não vou fazer essas duas divisões laterais aqui. Eu vou só pegar essa parte aqui. Se eu der um Alt e clicar na aresta, ele já seleciona toda essa faixa que está segmentada, né? Então eu posso vir aqui e ajustar certinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu pressiono o Alt bem em cima aqui, ele já
facilita aqui a minha seleção do meu objeto. Daí beleza, eu vou ajustar ele aqui nessa parte. Vocês percebem que tanto no eixo assim quanto assim, ele ainda continua no formato certinho que eu quero, né? Então ele já fica mais suave aí. Daí beleza. O Baymax ele é um pouco muito tranquilo, né, de fazer certas áreas, né? Então basicamente é formado por bastante parte arredondadas, né? Isso porque ele quer passar essa sensação, né? O design dele bastante esférico, né? Bastante redondo. Ele transmite essa parte de segurança, né? Que é muito legal aí no visual do desenho. Antes de adicionar um novo objeto aqui para fazer a parte da cabeça, eu vou vir aqui e vou dar um tab para entrar em modo objeto. Bem pessoal, com o modo aqui com o modo tab aqui, eu entro no modo de edição e vou adicionar agora a parte da minha esfera, que seria a cabeça. Percebe que ele já criou uma outra porque está ativado o modo mirror. Daí beleza, eu vou vir aqui e vou tirar esse clipping, porque se basicamente eu vim aqui com o clipping, ele vai juntar as esferas. Daí quando eu tirar elas aqui, ela vai ficar tudo grudada. Eu quero fazer isso, eu quero passar a minha esfera para o outro lado. Então eu vou desativar o clipping, vou jogar ele aqui. E daí agora eu vou apertar 5 e 3 e vou dar um wireframe aqui e vou selecionar. Deixa eu dar um Ctrl L aqui e jogar um pouquinho mais para cá. Daí beleza, eu vou vir aqui, vou selecionar essa parte aqui, basicamente a metade da minha esfera. Vou dar um Delete Faces e agora eu vou selecionar aqui e vou grudar ela no meu outro lado. Antes tem que estar ativado o clipe novamente para ela fazer aquele efeito. Daí show de bola. E agora eu vou posicionar a minha esfera aqui certinho onde está a cabeça do meu Baymax. Show de bola. Eu vou vir aqui, vou posicionar. Daí percebe que aqui ele deu uma larguecida porque eu dei um S. E eu vou vir aqui e vou ajustar. Daí legal. 5 e 3. Eu vou até dar eu vou até aumentar aqui. Pra ele ficar certinho. Daí beleza. Eu vou selecionar agora, pessoal, a metade da minha esfera e vou jogar ela aqui certinho, como se fosse, né, a cabeça do Baymax é um pouquinho achatada. E eu vou dar um Ctrl L para selecionar toda a minha esfera. E agora eu vou dar um R, Y e vou ajustar ele aqui. E eu posso dar um S, X para ele ficar aí certinho. Aqui na cabeça do Baymax, vocês percebem que ela... Deixa eu voltar aqui no modo Solid. Ela tá como se fosse... Parece um fone de ouvido da Apple, né? Mas não, a gente seleciona aqui e a gente pode ajustar. O que é legal fazer? Eu vou dar um Alt aqui e eu posso só de selecionar essa parte, né? Com o Ctrl, Wireframe, eu venho aqui e posso ajustar aqui de boa. Vou selecionar até essa parte aqui.
Daí beleza, vou voltar no meu modo. Eu vou dar um SX. Só que legal, eu vou dar um RY para ele fazer o movimento, né? Do certinho da cabeça dele. Eu posso também fazer uma coisa legal aqui. Vamos tentar ver se dá certo no Sculpt. A gente pode ajustar aí a cabeça do Baymax, fazendo aí uns ajustes. Opa! Diminui um pouco a minha força, né? Ele dá aí uma ajustada, uma leve ajustada. Eu posso vir aqui com Ctrl 3. E eu vou vir aqui também, pessoal. E voltando aqui em Modeling, eu vou selecionar essa área. E vou dar um... jogando ela um pouco pro lado. Então vou selecionar ela aqui. Selecionar ela, essa parte aqui também. Vou vir aqui. Vou selecionando aqui. E vou jogando aqui, porque basicamente, se a gente analisar aqui, a cabeça do Baymax a gente vai ajustando aqui. Depois, obviamente, a gente vai fazer isso, né? Dar um Ctrl L e jogar ela pra baixo, que ela vai ficar certinha. Daí show de bola. Parte aí da cabeça dele já tá ficando legal. E eu vou agora só jogar agora a parte do meu 3D aí, fazer uns ajustes e a gente faz a parte do olho dele. Eu vou selecionar aqui, eu vou dar mais um Shift A, eu vou criar um cubo e eu vou tirar agora a parte do... Eu vou criar esse cubo à parte, acho que vai ficar melhor. Então volto aqui com o modo Tab, vou selecionar aqui um cubo, vou jogar aqui mais ou menos para cá, vou dar um RZ, um 5.3 aliás, e vou dar um Tab aqui, vou dar um Ctrl R, vou dividir no meio, daí beleza, vou selecionar toda essa parte aqui, vou dar um Delete Faces. E eu vou fazer aí mais um Mirror. Vou selecionar aqui. E obviamente também a gente tem que colocar o Mirror no eixo Y, certo? E ativar o clipe. E vamos aí fazer a parte dos olhos do Baymax, né? Para a gente finalizar a parte da cabeça dele. A gente vai vir aqui. Acho legal a gente primeiro dar um delete aqui nessa face e vai ficar tipo um plano, né? Primeiramente. Daí a gente vai voltar aqui e vai posicionar nos olhos aqui certinho. Eu vou dar um SZ, um SY, eu vou aumentar aqui. Daí beleza. Agora eu vou fazendo o mesmo processo aqui, vou dar um EY, vou selecionar essa parte, vou jogar para cima. Vou jogar essa daqui pra cá. Vou dar um EY. Vou dar mais um E. S. Z. Mais um. Show de bola. E assim eu vou fazendo, né? Todo o processo aí, vou aumentando. Primeiro eu trabalho em um eixo, né? E eu vou fazendo aí
mais um. Eu vou jogando aqui e finalizo a parte dos olhos. Aqui ele não ficou certinho, por enquanto. Então a gente vai jogando aí os olhos do Baymax para ficar certinho aí na cabeça dele. Eu vou vir aqui e vou selecionar por partes. E até legal a gente voltar aqui nesse modo. E a gente seleciona aqui. E agora a gente vai jogar um pouquinho pro lado. Então, pessoal, eu vou vindo aqui e vou ajustando até a parte aí da minha cabeça, né? Eu vou colocando aí a parte do olho do Baymax. E eu posso vir até aqui embaixo no eixo X e vou aproximando aí. E eu vou concluir nessa parte. Daí show de bola. É muito interessante que depois a gente vai colocar as texturas, né? E o Baymax, ele vai ficando aí com um formato mais parecido com o do filme, né? Ele já tá aí ganhando forma, mas ele ainda sem as texturas, né? Com a textura ele vai ficar mais bacana. E olha só que interessante, aqui ele atravessou, né, essa parte dos olhos dele, né? A parte do círculo aqui. O que eu posso fazer para a gente arrumar, né, essa parte do olho? Eu vou dar mais um Ctrl R aqui e vou dividir em cima. Eu vou selecionar essas duas partes aqui. Eu posso puxar mais pra frente, né, para consertar aí o bug, né, que dá. Daí show de bola. Eu vou selecionar todo ele, vou dar um Ctrl L, eu vou apertar E, X, e eu vou entrar aqui para dentro do olho do Baymax. Daí fechou. Eu vou concluir só adicionando aqui a parte da textura dele. Eu vou adicionar aqui um material, vou dar um New e vou colocar preto, né? Eu vou dar um Ctrl L e vou dar um Async. Aqui ele não mudou a cor, porque ele precisa estar aqui em cima, pessoal, no modo de material. Daí assim eu já consigo ver a cor. E para tirar esse quadriculado, a gente pode vir em Object e colocar Shade Smooth. Assim ele já fica aí parecendo com o Baymax. Olha só que bacana. Agora vamos fazer a parte dos braços dele, né? Eu vou fazer os braços dele nesse objeto aqui, o mesmo que eu fiz com a cabeça. Então vou vir aqui e vou adicionar acho que até um círculo aí, um círculo mesmo é interessante adicionar. Eu vou dar aqui um Shift A, vou adicionar um círculo e vou passar ele pro outro lado aqui, tirar o clipping e vou dar um S. Daí beleza. E agora eu vou ajustar de acordo com o meu modo cheat, né? Então no caso eu vou vir aqui, vou dar um R X90, eu vou dar um S, ele vai ficar mais ou menos no tamanho aqui do ombro, né, do Baymax. Eu vou entrar um pouquinho para dentro e aqui nesse ângulo eu vou jogar ele para cá. Daí beleza, eu vou dar um SX para ele aumentar aqui na largura, né? E eu vou agora dar um Z Warframe aqui, só para eu poder fazer aí a parte do braço dele. Então eu vou dar um E e um EX, um EY, né? Para ele se movimentar no eixo Y. Vou dar mais um E aqui, Y, e vou descer ele um pouquinho e vou dar um RX. Daí show de bola. Eu prefiro sempre trabalhar em um ângulo, né? Porque isso facilita bem aí essa parte de modelagem, né? Eu não preciso me preocupar por enquanto nesse ângulo aqui, ele tá sem formato.
né? Então depois, devagarinho, eu vou aí fazendo as modificações, né? E eu vou ajustando aí o braço do meu personagem. Eu vou vir aqui e vou tirar até meu Subdivision, só para eu visualizar melhor aí a minha malha, né? Então vou dar um EZ. Vou vir aqui, vou dar um RYX, aliás. Dá para dar uma confundida aí, mas a gente vai se adaptando e vai conseguindo aí concluir nosso 3D. Eu vou fechando aqui o braço já, vou rotacionando com um RX e vou dando um SY. Daí beleza. E vou dar mais um S. Daí fechou. O que acontece aqui, pessoal, olha só que interessante. O braço dele de um lado, ele tá maior que do outro, né? Tanto é que ele termina aqui. A nossa malha 3D, a parte do braço aqui, a gente percebe que tá um pouquinho mais maior, né? Do que esse ângulo frontal aqui, né? Então o que a gente vai fazer? Aqui eu vou dar um Ctrl L. Eu vou ajustar o tamanho dele. Nesse ângulo aqui. Mas eu não vou mexer no ângulo Y, né? Eu só vou mexer no ângulo X. Então vou vir aqui, vou selecionar essa parte e vou ajustar mais ou menos aí como tá a parte aí do meu 3D nesse ângulo. Eu vou só dando um SX, né? No caso aqui eu vou melhorando aqui, vou afinando essa última parte. Eu posso até dar um Ctrl R aqui para a gente ajustar melhor. Eu vou selecionando aqui, vou dar um SX. Vou vindo aqui, vou dar mais um SX. E aqui também. Daí beleza. Feito isso, eu vou dar um Ctrl L de novo e vou diminuir a escala dele, até ele voltar no tamanho desse ângulo aqui. Esse aqui, ele tá um pouquinho menor. Eu vou jogar ele um pouco para frente aqui. Se eu voltar para o modo Solid, a gente percebe que ele já tá aí com o braço formado. Vou só ativar o Smooth. Eu volto aqui com o meu Subdivision. Daí beleza. Por que o braço dele ele ficou algumas partes mais finas, né, do que a nossa modelagem? Eu posso vir aqui e ajustar também para ficar parecendo. Ele é um pouquinho fino aqui, mas nem tanto, né? Isso porque o Subdivision ele faz isso, né? Ele tende a engrossar, a afinar, aliás, né? Essa parte aqui. Então eu posso até fazer umas adaptações, encaixando o braço um pouquinho mais para dentro, para parecer bastante com o visual aí do nosso personagem. E para finalizar, falta só a parte do pé agora, né? E falta também a parte aí dos dedos. Então o que a gente pode fazer? Antes disso eu vou vir aqui no meu braço, eu vou dar um F, né? Para ele fechar a mão dele. E vou adicionar agora um cubo aqui. E vou tirar o Subdivision novamente. Vou passar ele pro outro lado. E como a mão do Baymax é robô, né? Então a gente pode fazer aí os 3 dedos mais ou menos parecidos. Eu vou até selecionar algumas coisas aqui do Google. Vamos ver como é que fica. Bem pessoal, eu peguei aqui umas referências, né, pra gente trabalhar. E olha só que interessante. Falando agora um pouco do visual do Baymax. Vocês sabem o porquê que ele é mais redondinho assim, né? Diferente do visual que a gente adapta, né? Que eles adaptam para o modo de ação, né? A gente percebe aqui que primeiramente, né, ele é mais arredondado, né, as formas dele, né? Justamente para
aparecer que ele é mais seguro, né? Ele traz uma sensação de conforto, né? E até a paleta de cor dele transmite isso, né? O branco está muito relacionado à paz, né? À tranquilidade. Então, tudo que envolve esteticamente, né? O visual do Baymax é para trazer essas emoções. E aqui a gente tem um visual mais robusto, mais com paletas de cores mais chamativas, né? O vermelho ele já passa a sensação de violência, né? De agressividade. Então, na hora da ação, o Baymax já usa esse traje. E também a gente percebe aqui o uso do triângulo. E o triângulo, em vez do círculo, o triângulo ele passa a sensação aí de perigo, né? Então, no caso aqui, a gente vê o olho do Baymax mais fechado. Então, a gente tem aqui a parte do triângulo muito relacionado aí nesse visual do Baymax, né? Então, todos esses elementos é muito utilizado em toda a criação do personagem, adaptação, né? Então essa transformação do personagem tá ligado com o visual, tá ligado com a história, e por isso que o visual dele é tão fantástico, né? E continuando aqui, eu peguei também as referências como o dedo, né, do Baymax funciona. Então eu vou utilizar aqui essa parte e vou colocar aqui usar como referência e vou fazer mais ou menos aí os dedos do Baymax. Eu vou dar um SY, vou dividir aqui, vou dar um SX, eu vou dar um L, vou dar um 5 e 3, daí beleza. Eu vou dar um SY aqui para diminuir ele, e eu vou selecionar só essa parte aqui de baixo. Eu vou dar um SZ, vou dar um RX, vou aproximar aqui e vou dar mais um E, vou dar um RX e vou vir aqui. E agora eu vou fazer aqui a parte do dedo dele. Eu vou aproximar, só voltar aqui um pouquinho a parte do braço dele, só para eu ter como referência, né? Toda essa parte aqui da mão dele. Eu vou aumentar aqui essa parte e vou colocar aqui. Vou dar um RX. Daí fechou, eu vou vir aqui, eu vou dar um RX, e aqui é importante a gente dar uma improvisada, né, de como seria o Baymax aí, a parte do dedo. Eu vou dar até uma diminuída aqui no SX, vou dar um SZ também, vou encaixar ele aqui, e vou fazer agora, eu vou dar um EX, a qual eu vou conseguir fazer aí a transformação aí dos outros dedos. Vou dar mais um EX, eu vou colocar um pouquinho mais para cá, vou rotacionar ele no eixo Z e vou selecionar todos eles aqui. Eu vou jogar um pouquinho mais pro lado, e essa parte aqui eu vou selecionar todos eles aqui. Vou dar um S, um RZ. Eu vou ajustando até ele encaixar certinho no meu personagem aqui. Daí fechou, agora só falta a parte do polegar, né? Eu vou dar mais um EY, vou dar um R, rotacionar, e aqui eu vou dar um RX e vou
jogar ele um pouquinho aqui para cima. E vou dar um RY também. Legal, ele já tá aí com os dedinhos formados. Eu vou vir aqui em Object. Eu vou dar mais um Shade Smooth. E vou ativar o meu Subdivision para ver como é que fica. Subdivision, como sempre, ele dá essa afinada, né? Então eu posso vir aqui e deixar um pouquinho mais grosso o dedo dele na ponta e principalmente na base aqui, né? Então eu posso vir aqui e ajustar essa parte. Beleza. Joguei ele aqui e daí fechou. Agora só falta a parte aí da mão do pé dele, aliás, né? Então a gente conclui aí. Vamos colocar aqui. Vou adicionar mais um objeto dentro desse objeto. Então eu vou dar um Shift A. E vou novamente aqui jogar para o outro lado. Vou dar um S. Vou tirar o Subdivision. Na verdade, mais fácil. Eu vou vir aqui e vou jogar um círculo. Então eu vou dar um S. E vou fazer o mesmo esquema aí do braço, né? Então vou vir aqui. Vou ajustar ele mais ou menos onde está a minha perna. Vou dar um S. A perna dele começa um pouquinho aqui em cima, né? E eu vou jogar aqui também. Vou dar um Z pro wireframe. E daí fechou. Agora eu vou ajustar ele nessa parte aqui. Vou dar um S, Y. Vou dar um EZ, SY. Vou dar mais um EZ. Mais um EZ, SY. E vou dar mais um EZ. E dar um SY também aqui. E daí eu já fecho a parte do pé dele aqui. Vou dar mais um SY. Vou jogar um pouquinho aqui para cima. E aqui eu vou dar um SY para ir ajustando aí de acordo. Aqui para ele fechar. Novamente, aqui na lateral ele tá um pouco diferente porque o modo cheat que a gente pegou, ele tá com a proporção um pouco diferente, mas dá pra gente improvisar aqui e arrumar. Eu vou vir aqui, jogar um pouquinho, eu vou dar um S para ele aumentar e vou colocar ele no tamanho certinho aqui. E agora eu venho aqui e vou dando um Alt para selecionar e vou dar um SX em vez de Y, porque tá no ângulo X, né? E eu preciso ajustar essa parte aí, então eu vou finalizando. Daí beleza, é bem sussa essa parte aqui. Eu vou finalizando ele aqui. E essa parte aqui ele vai ficar para dentro, né? Então, só para vocês entenderem, eu vou voltar no meu modo Solid. Novamente eu adiciono o Smooth. Com ele selecionado aqui. E eu ativo o modo Subdivision aqui. E aqui eu vou voltar ele de novo e vou dar um S. Olha só que interessante. Eu vou desativar aqui todas essas imagens de fundo e vou ativar aqui o modo de rendering, né? E vou ativar aqui também um fundo um pouquinho mais escuro, só para vocês verem como é que tá ficando.
Vou ativar uma luz aqui um pouquinho mais próxima. E a gente conclui aí a parte da modelagem do nosso Baymax, né? Agora só falta alguns ajustes aí na parte de textura. E já fica suave aí então. Vou diminuir um pouquinho o brilho da minha luz. E vou ajustando aí essa parte. Vou dar um Ctrl R, um RZ. Acho que a luz ficou um pouquinho forte demais. Daí beleza. Eu vou deletar essa parte, é só eu vir aqui e dar um Dry Areas, né? Que ele só deixa aí a nossa interface, né, de modelagem. Então eu vou vir aqui cuidar um pouco das texturas. Dá pra gente fazer umas brincadeiras. Olha só que interessante, eu posso vir aqui nesse branco, por exemplo, e vou ativar um pouquinho aí o modo Surface, né, que ele deixa um pouquinho aí mais realista, né, a nossa textura. Eu posso vir aqui e mexer o meu RGB aqui. Eu vou deixar um pouquinho até azul, né, um pouquinho assim. Olha só que interessante. Eu posso vir aqui também o Roughness e deixar ele um pouquinho com esse brilho, né? O Roughness serve para a gente fazer um espelhamento. Eu vou até agora colocar aqui um objeto para a gente fazer essa parte. A nossa base, vou dar um F aqui, vou descer ele um pouquinho. Daí beleza, vou dar um New e vou colocar aqui um material de um pouquinho metálico, com Roughness um pouquinho menor. Vou ativar um pouquinho aqui, ó. Essa parte de baixo. Vou ativar o modo Smooth. E vou dar um Subdivision também. Eu vou deixar ele um pouquinho aqui mais escuro. E vou vir aqui, pessoal, também. Vou pegar tudo ele. Eu vou dar um EZ. Vou dar um S. Vou dar mais um EZ. Vou dar um S. E mais um E. Eu vou aqui. Como ele tá com o modo Smooth, eu vou dar um Ctrl R aqui para ele fechar. E essa parte aqui eu vou dar um E para cima, só para a gente fazer uma brincadeira aí com a base do nosso personagem. E eu vou colocar aqui um efeito de neon, né? Eu vou adicionar mais uma textura. Vou dar um New e Asing. E aqui eu vou colocar Emission. Eu vou colocar uma cor aí, um azul claro. E eu vou colocar força total. Acho que uns 100 mil já tá legal. E eu vou vir aqui e colocar Blur. Bloom. Nossa, ele ficou muito forte. Mas ele ficou um efeito aí bastante bacana aí. E se eu vim agora com a câmera, vou dar um 0, né? Eu entro nesse modo de câmera, vou dar um RZ e um GX. Eu vou aproximar ele aqui um pouquinho na lateral. E eu posso vir agora e dar um F12, que a gente tem o nosso personagem aí completo. E tem o nosso render aí que ficou bem bacana.
Então, pessoal, finalizado aí o nosso Baymax, eu espero que vocês tenham curtido. Caso ficou alguma dúvida que vocês não conseguiram fazer, alguma parte da aula que vocês não conseguiram atingir, modelar, manda aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. E caso tenha alguma sugestão também de personagens que a gente pode trazer aqui, pode mandar nos comentários também que a gente vai trazer aqui no canal. Então, pessoal, agradeço por ter assistido esse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal porque isso ajuda muito no nosso trabalho. Então é isso, pessoal, e até mais.